Olá, hoje nós vamos continuar explorando mais o conhecimento do que nós vimos no vídeo anterior, o holograma e os lobos, e para isso vamos ter que introduzir uma novidade, é o eu, a consciência. De que é que eu estou consciente? O que é aquela entidade a qual eu conceituo quando eu digo eu? Bem, não sabemos se nessa fase do bebê, que nós estamos novamente, metaforicamente, passando por ela, é um renascimento. O Evangelho não é besteira, e quando Jesus Cristo disse: para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo, então isso é um novo nascimento. Acontece que os pediatras e toda a medicina não sabe o que é que um bebê pensa. Ele tem noção de eu? Ninguém sabe, ninguém é capaz de afirmar. Mas eu fiz uma experiência. Eu fiz um curso na clínica Frei Albin Naresi de regressão. E nesse curso, que tinha a ver com hipnotismo, regressão de memória, eu fiz uma experiência. Depois que eu aprendi qual era o processo, ora, o que é próprio do cientista fazer com ele mesmo aquilo que ele aprendeu para depois fazer com os outros. Então eu regredi até o útero. Naquela noite, quando eu saí da clínica Frei Albin Naresi, lá na Estrada Velha da Tijuca, cheguei na casa da minha irmã Marilena. Quando todo mundo foi dormir, eu fui para a sala, fiquei na posição sentada de yoga e fiz a técnica regressiva, TR, terapia regressiva para quem não acredita em reencarnação, e TVP, terapia de vidas passadas, para quem acredita em regressão. Fiz 2 vezes, né? Na sexta de noite e no sábado de noite, e todas as 2 vezes eu tive sucesso e voltei ao útero. Então, vou dizer a minha experiência. Então, eu estava no útero da minha mãe. Não tinha consciência do meu corpo, não tinha consciência do meio, mas eu tinha consciência de que estava protegido no útero dela. Quando de repente chegou alguém com uma voz que eu reconheci como sendo o meu pai e começou a brigar com ela. E ela ficou muito zangada e eu fiquei com medo, porque aquela proteção que eu sentia no útero dela desapareceu. Aquela sensação de proteção desapareceu. E aí o que eu queria era que ele parasse de falar logo, para ela parar de ficar irritada, para eu voltar a sentir aquela sensação de conforto e proteção. Foi a primeira experiência. Então, se isto é verdadeiro, eu sou paranormal, então não sei se isso foi uma regressão através da minha paranormalidade, ou se todo bebê passa por isso que eu passei. Se todo bebê passar por essa fase que eu passei, o bebê no ventre materno tem consciência do meio, tem sensações, sentimentos, né, e tem consciência do eu. Eu sabia que era eu, e eu sabia que eu podia ser feliz ou infeliz, estar no aconchego do útero materno ou não, inclusive ter consciência de que eu estava no útero de uma mãe. É todo bebê? Não sei. Estou dando a vocês a minha experiência nua e crua. A segunda experiência, no sábado de noite, isso foi uma sexta, quando eu regredi, eu percebi que alguma coisa estava me empurrando. Logo, eu tive a sensação de morte. Eu pensei, eu vou morrer, ó, mais uma vez a noção de eu vou morrer. E aquelas coisas me empurrando, aquela força, aqueles tecidos, que era o útero dela me botando para fora, né? Ela estava me parindo, eu estava nascendo. Mas a ideia que o meu eu tinha era que eu estava morrendo, que eu estava sendo empurrado para fora do meio onde eu tinha vida. E saindo daquele meio onde eu me mantinha vivo, eu naturalmente iria para a morte. Pronto. Sentia escorregando pelos canais naturais e não vi mais nada. Voltei. Então, não sei, mais uma vez,
disse. Essa noção de eu, que nas duas regressões eu tinha, eram noções que todo bebê tem, ou eu tinha porque era paranormal. Isso é o que a ciência ainda não sabe e especula, tenta saber. Então, hoje, com o meu cérebro nestas condições, então não é mais essa coisinha aqui parecendo um verme, ou seja lá o que for. Hoje eu estou com o cérebro maduro já há bastante tempo. Há 40 anos comecei essas pesquisas, esses estudos, e eu estou com esse cérebro. Já sei o que é esse cérebro, né? No final das contas, esse cérebro é a conjunção de 3 cérebros separados, né? Essa descoberta é de 1920 e qualquer coisa. Então, os 3 cérebros separados, né, com Broca em 1861 e com o outro de 1920, não é Charles Richer. Só vem à mente Charles Richer, mas não foi Charles Richer. Então, o que nós temos aqui é a noção dos 3 cérebros. Então, hoje, eu tenho conhecimento de que eu tenho 3 cérebros. Então, aqui, no livro da biblioteca Enciclopédia Científica Life, a mente, então eu sei que eu tenho aqui o meu tríplice complexo cerebral, aqui em detalhes. Hemisfério direito, hemisfério esquerdo, sistema límbico junto com o cerebelo, não vamos falar muito dele, e o complexo R, o cérebro reptiliano, aqui, que está mais claro na outra página quando eu virar. Aqui nós temos as zonas cerebrais que vão constituir o holograma. Aqui nós temos a audição, aqui nós temos a fala, aqui nós temos as imagens, né, do que está à minha frente, e aqui a atividade motora. Essas imagens do que está à minha frente, tá vendo? Ó? Aqui está de novo ele, completo, como estava naquele desenho anterior, e aqui está desmontado. Agora, o que é que acontece? Onde é que está o eu? Na inteligência. E onde é que está a inteligência? Não sabemos. Não sabemos. Sabemos que ela está aqui em algum lugar. Sabemos que o lobo frontal, que é aqui, tem 2 hemisférios, aliás, tem 2 partes, né? O lobo frontal tem 2 partes, e nessas 2 partes é que vai estar todo o segredo. Então, forma-se. Aqui está o que eu queria mostrar a vocês e tive que pegar no livro. Então, o lobo frontal está aqui, porque aqui atrás é o cerebelo. Então, aqui está o sistema límbico, que tem consciência de tudo, mas não manda em tudo. Aqui está o tronco encefálico, o sistema límbico inclui o cerebelo, que tem consciência de tudo e manda em tudo. Ele é que é o nosso pequeno Deus. Então, o eu está aqui, à frente, no pré-frontal, né? No lobo pré-frontal. Então tem vários lobos, e no córtex pré-frontal aqui eu tenho a consciência do eu. Por quê? Segundo aquele esquema que nós mostramos para vocês, quer dizer, as energias do pensamento pensante vêm para a glândula pineal, que é uma ervilha verde que está aqui, vem para a glândula pineal. Aqui está a figura que mostra como é que elas vêm, de lá de cima do pensamento pensante, elas chegam na glândula pineal, e na glândula pineal elas se transformam em pensamento pensado e passam para o cérebro. E a primeira coisa que elas fazem é construir um holograma. Então, os 3 cérebros que tínhamos mostrado aqui a vocês vão entrar com todo o conhecimento, tudo que eles conhecem. Todos vão entrar, viu? O holograma, que em linguística é chamado projeto semiótico, ele é formado no córtex parietal, portanto, aqui,
Se eu tirar a tampa da minha cabeça, aqui está. Isso vocês já sabem do vídeo anterior. Então aqui está informações da audição, da visão, do tato, do olfato, do paladar e do sistema límbico e do sistema do tronco encefálico. Tudo se reúne aqui e forma um holograma. Esse holograma é o que eu sei que existe. Então, o que está nesse holograma é o que está na minha memória. A minha memória é exatamente a repetição desse holograma. O que não está aqui, não está na minha memória. O que está aqui, o córtex pré-frontal diz que sou eu. Então, eu sou a minha memória. Se apagar a minha memória, eu deixo de existir. Então, quem sou eu? Aquilo que eu sei que sei. Ou seja, aquilo que está na minha memória. Coisa maravilhosa, né? Foi um francês que se aprofundou nesse tipo de filosofia. Então, mas não se esqueçam, aqui está a combinação. Ó, nós temos aqui, né, o lobo frontal, né? Deixa eu apontar aqui para vocês. O lobo frontal está aqui. Então ele se divide em dois. Nós mostramos aqui para vocês. Ele se divide em dois nesse esquema, né? O esquerdo, que é Binah, e o direito, que é Kokmah. Binah é o caminho de Aleph, do mago, recebe todo o conhecimento do pensamento pensado, e aí vem muita monstruosidade, porque o pensamento pensante tem tudo. Aí tem psicoses, tem esquizofrenias, tem neuroses, e aí o que é que acontece? Ele transmite isto aqui pela letra Dalet. Aqui é Aleph, aqui é Bet, aqui é Gimel e aqui é Dalet. A, B, C, que vai até os intestinos, D. Mas C não vai só até os intestinos, vai passar pelo tronco encefálico. Vamos mostrar a vocês que ele vai passar pelo tronco encefálico. Então, A, conhecimento todo vem para aqui. Aí eu filtro esse conhecimento quando ele é mandado para a Sefira Hokmah. A letra Binah significa sabedoria. Então esse conhecimento, a casa que está construída no holograma, chamado Projeto Semiótico em Linguística, então ela é censurada, ela é filtrada, para que eu não tenha psicoses, esquizofrenia, parafrenias e neurose. E aí o resultado é aquilo que eu chamo eu. Eu tenho consciência desse resultado, e se eu eliminei as sombras, os fantasmas da minha mente, então eu só terei coisas boas. É isso que eu aconselho a vocês. Então, eliminar os fantasmas e pense no que você quer que aconteça. Não pense no que você não quer que aconteça. Eles dois se comunicam, e tem uma terceira comunicação que passa por aqui também e deixa o seu resíduo nele. E essa terceira comunicação é a letra C, é Gimel. Na nossa árvore, ele não coloca a Daat aqui, mas na nossa árvore Daat está aqui. Então, rigorosamente, o conhecimento inclui tudo que vem dos estímulos nervosos, tudo vem para o lobo frontal. O esquerdo é científico, matemático, lógico, exato e não despreza nada que conhece. Um cientista, um médico, pega um arrão, um sapo, um rato, escarafuncha ele todo, eu jamais faria isso. O direito não, ele é estético, harmônico, equilibrado, e ele manda que eu elimine esses fantasmas, essas coisas feias, que aí ele quer que na minha memória fique somente essas coisas bonitas, e eu tenho a sensação de bem-estar. Então, aqui está o córtex
numa seção seccionado embaixo, na garganta, e aqui está o tronco encefálico. Tá vendo? Ó? Isso aqui é o tronco encefálico, o bulbo raquidiano, e aqui em cima nós teremos a caverna do Batman, o sistema límbico, e aqui o córtex cerebral. Então, tudo isso manda informações para uma zona do meu cérebro que se chama lobo parietal. Está aqui em cima. O lobo parietal, portanto, está aqui em cima. E ele faz um holograma. Este holograma é muito importante para todos nós. Por quê? Porque eu tenho a visão de coisas. Eu sou um corpo no meio de um mundo que é cheio de corpos. Então o que eu vejo são imagens, como as cartas do tarô. Eu vejo imagens. O que eu estou vendo são imagens. Mas diz a Bíblia que Deus fez os animais e tudo passar diante de Adão para que ele lhe desse nome. E o nome que Adão deu às coisas, este ficou sendo. Então, ele passou por um pé de manga e disse mangueira e ficou sendo mangueira. Ora, isso é pura alegoria, porque em cada língua, em cada povo, né? Em cada povo, em cada língua, o nome é diferente, né? Então, isso aqui, em Portugal, eles chamam de ratinho. Mouse, em inglês. Nós usamos a palavra mouse, mas o lusitano chama de ratinho. Então, aí quer dizer simplesmente o quê? Que há um mecanismo dentro da inteligência, no pré-frontal. Esse mecanismo tem consciência dos objetos, ou seja, todo o sistema nervoso leva para ele as figuras, as imagens das coisas e forma nele um holograma ou um projeto semiótico. Quer dizer, algo que eu acho que é o mundo, é a realidade, como em Matrix, é o real. Mas a ciência está aí tentando conhecer cada vez mais o que é isso aqui, examinando o real. O que tem aqui é a minha verdade. E aqui nessa minha verdade, no lobo frontal, que está aqui, está o meu eu. Ou seja, uma entidade que nós chamamos inteligência, que tem consciência de tudo que eu tenho na minha memória. E só. O que não está na minha memória, para mim, não existe. E a minha memória, repito, é o meu eu. Se apagar a minha memória, desaparece a noção de eu. Eu me anulo. A palavra eu não pode ser pronunciada porque eu não sei de nada. Então, tudo que não está na minha memória não existe para mim. Por isso, cada pessoa é um eu diferente, porque tem um conhecimento diferente. Então, aí está por que eu vou buscar conhecimento. Porque que o início de tudo é quando a fonte cósmica do conhecimento manda o pensamento pensante para o pineal, e o pineal manda para os lobos cerebrais e para os 3 cérebros, e esses 3 cérebros se dividem em 2 lobos principais, né, que é o 2, conhecimento, primeiro conhecimento, e depois o 3, que é sabedoria. Sabedoria já é o conhecimento filtrado, mas o cientista fica só aqui. Ele quer saber tudo que está aqui. Ele não tem nojo de pegar um sapinho, uma lagartixa, partir ela ao meio para saber o que é que tem. O 3, Kokma, tem nojo. Então ele filtra. Ele tem uma noção de equilíbrio, harmonia, ordem, e para ele isso é importante. Mas não deixo de ter, se eu quiser me lembrar, várias coisas desagradáveis que eu vi. Às vezes algumas monstruosas. E lembro a vocês agora aquelas sombras que a gente vê nas paredes, nos muros velhos, que às vezes tem uma noção de forma. Então até aí está tudo muito bem. O que é que o pensamento pensante faz? Se transforma em pensamento pensado. E o que é que o pensamento pensado faz? Ele vai por essa via até Binah, esfera do conhecimento, onde ele adquire conhecimento de tudo. Simbolizamos isso por aquela figura que é pode ser os 4, o meu amigo Augusto Franklin de Magalhães. Podem ser os 4 objetos do tarô,
que Frank de Magalhães coloca aqui, né? Pode ser esses 4 objetos simbolicamente: terra, água, fogo, o bastão, fogo, a espada e ar. Isso é o símbolo de tudo que eu conheço, né? Inteligência, vontade, memória e sensibilidade. Então, a inteligência e a memória estão interligadas, porque a minha inteligência tem acesso à minha memória, como o Logos, que é a inteligência divina, tem acesso ao Pai. Ou seja, como Reshit tem acesso a Ain, né? E então, ou através desse esquema, que está na mesa do mago, mas pode ser também através daquele esquema que vocês já estão cansados de ver, que é o caribu, aqui colocado na mitra papal, separado. Quando ele está separado, significa que eu já separei as partes do meu conhecimento e que já estou consciente de algo muito maior do que meu simples conhecimento. Então, nós estamos ainda na letra Aleph, que é a busca do conhecimento, aqui em cima, e em Bet, que é a transformação desse conhecimento em sabedoria, aquilo que a minha memória pode suportar. Porque se o que vier para a minha memória for insuportável, eu surto, eu piro, eu mato. Então nós vamos aprender o alfabeto todo, hebraico. E aqui nós temos também separado na figura dos apóstolos de Jesus Cristo, mas o mago, na figura 1, ele não vê assim. Ele vê assim. Do mesmo jeito que ele simbolicamente vê aqueles objetos, né? A coroa, a espada, o bastão e a taça. Se ele tiver esse simbolismo, ele vê o leão, a águia, o homem e o touro. Então, eu terei então que pegar esse conhecimento, transformá-lo em sabedoria, e os meus lobos cerebrais frontais, eles vão utilizar isto, mas não se esqueçam de que essa linha do meio aqui, ó, A, B, C, essa letra C, eu não peguei o esquema do meu irmão Sérgio, nem o da Pátria Armon. A nossa árvorezinha, ela tem Da'at. Vamos ver se a menina, a aluna que fez, ela colocou Da'at. Aqui está Da'at. Então vejam que um parte para Binah, conhecimento, Aleph, o outro parte para sabedoria, que é conhecimento filtrado, quer dizer selecionado. Os dois se comunicam e formam a minha memória. E essa memória eu chamo de eu. Quem sou eu? Aquilo de que eu tenho memória. E C passa por Da'at, que é o sistema autônomo, e vai até os intestinos. E tudo isso também, essas noções, sobem e formam o todo que é a minha memória. Então eu tenho noções dessas partes, aquilo que eu aprendi lendo, mas é como eu disse a vocês, quando eu era criancinha, eu não tinha essa noção. Então, mas eu tenho a experiência pessoal de que regredia ao útero materno e eu sabia que eu era eu. Tive também uma experiência com 28 anos em que eu me via em outra dimensão, em forma de um meteoro, correndo com uma chuva de meteoros em busca de um disco solar gigantesco, e eu sabia que aquele meteoro era eu, e os outros não eram eu, eram outros. Não sabia quem, mas eram outros. O eu tinha consciência ali, e aí é a minha mente em busca do Sol central, que nós chamamos Cristo, o centro do sistema. Então, tudo isso é muito importante, porque no nosso holograma,
No caso, eu tenho consciência disso. Isso está na minha memória, essas experiências estão na minha memória. Então tem duas noções de eu. A intrauterina e aquela que eu fiz com 27, 28 anos, que eu já era adulto, já praticava yoga, e em uma determinada dimensão, fazendo uma viagem astral, eu tive consciência de que eu era um ser em extrema velocidade, indo para o Sol central, que seria o todo um, o uno. E é essa a minha viagem. Então, o nosso conhecimento está no caminho, e ele nos atrai. A voz dizia claramente, eu pensava, que velocidade imensa que eu estou viajando. E a voz dizia, não é você que imprime essa velocidade, é ele. Ele te atrai a essa velocidade. Ele. Ele quem? O Sol central do sistema, o Cristo cósmico. Então, com essas noções, então, vamos voltar aqui, né, aos sentidos, né? Associação visual, aqui tem, ó, visão e associação visual, audição, aqui exatamente no lugar dos ouvidos, fala, aqui também perto, aqui comportamento da emoção, ou seja, o registro da emoção e o que é que eu posso fazer com ela, deixá-la ou não, movimentos coordenados, movimentos básicos e o tato aqui. Então, a conjunção de todos esses sentidos, das impressões dos sentidos, mais o que vem do sistema límbico, mais o que vem que inclui o cerebelo, o que vem do tronco encefálico, constituem aqui o holograma, que é aquilo que eu sei. Mas veja, em objetos, em figuras. Agora eu vou fazer uma mágica. Eu vou transformar essas figuras em nomes. Isso em linguística chama-se o projeto semiótico. Há um mecanismo na nossa inteligência, assim como há um mecanismo que transforma o real, né, em algo dentro de mim, e o que vem de dentro de mim também, né, dos meus órgãos, e tudo isso faz parte de um esquema associativo hologramático. Agora eu transformo as coisas. Isso aqui é uma coisa, é um corpo, é um telefone celular, mas quem disse que é um telefone foi quem inventou. Então isso está na minha memória de dois modos, como um corpo, um objeto, uma porção de matéria, e está na minha memória como um nome, celular. Eu posso usar um e posso usar outro. Veja que coisa notável é o projeto semiótico ou o holograma. Então, o que é que nós teremos que fazer? Dominar esse holograma. Se eu quero fazer uma alteração nesse celular, não é nele que eu farei, é aqui. Como diz o filme Matrix, a colher não está ali, a colher está aqui. Então, primeiro de que tudo, vamos dominar o nosso corpo, o corpo inteiro. Então, os impulsos nervosos chegam da cabeça aos pés, dos pés da cabeça e passam pelo tronco encefálico, que nós colocamos como sendo a sefira da Atos. E traz toda essa gama de conhecimentos que são os plexos, que estão aqui, ó, cada ramo desse é um plexo. Aqui também eu tenho outra figura mostrando os plexos e mostrando que no final de cada plexo, na superfície da minha pele, há um chakra, mas eu não tenho consciência de nada disso. Está na minha memória como conhecimento, né? Eu já vi um plexo cardíaco, já vi, tive a visualização. Um maluco dizia que tinha um buraco no coração. E aí o irmão dele me levou para saber se eu poderia tirar aquela ideia da cabeça dele. Quando eu cheguei lá, que ele abriu a camisa, estava um buraco aqui pulsando vermelho. Quer dizer, era o chakra do timo, erroneamente chamado cardíaco, vermelho aqui. Ele estava vendo, ele é esquizofrênico. Então você vê, os olhos dele se abriram para outra realidade, fora da Matrix. E ele viu o que não se vê. Eu estava preparado para ver e não pirar, mas ele não estava. E ele tinha mania de perseguição.
Ele andava olhando para trás na rua porque achava que, quando ele se viu exército, que fez treinamento de guerra, aquilo surtou e ele achava que tinha um exército atrás dele, o exército inimigo, e ele tinha de correr, 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 e ele saía correndo pela rua. Então aqui está o sistema límbico. O sistema límbico tem consciência de tudo, mas ele não manda em tudo. Está vendo? Ele está em determinado lugar do cérebro, onde ele tem consciência de tudo. Tudo que está na minha memória e o que não está na minha memória. Mas ele tem consciência, mas ele não manda. Aqui tem reações autônomas, comportamento emocional, proteção de reflexo de defesa. Aqui nós temos o sistema límbico, chamado formação reticular, em vermelho, no tronco encefálico. Está vendo? Abaixo do sistema límbico. Vocês veem as setas apontando para o cérebro todo? Quer dizer, ele tem consciência de tudo, como o sistema límbico, portanto a memória dele é muitíssimo maior do que a memória cortical, muitíssimo maior do que a memória do sistema límbico, e ele manda, ele faz o que quer nessa memória e através dela no meu corpo. Então tudo que acontece no meu corpo é governado por esse aqui, que é o sistema reticular, formação reticular. Olha os raios em vermelho saindo dele para todos os pontos do cérebro. Então eu tenho que chegar a isto. Eu tenho que bater nessa porta. Esse é o objetivo do nosso curso de tarô. Para isso, nós colocamos essa árvore, então nós estamos explorando Keter, que é de onde parte o pensamento pensante, se transforma em pensamento pensado, vai para Binah, que é o Aleph, adquire o conhecimento total, vamos dizer, total do que chega do pensamento pensado. E o pensamento pensado também é mandado para Kokmah, através de Binah, e aí ele seleciona. E os dois trocam figurinhas. Mas tudo isso é em imagens, como no sonho, como no cinema. Agora eu tenho que transformar essas imagens em nomes. Elas são coisas. Agora a minha inteligência, que está neles dois, vai dar a cada imagem um nome. Cada coisa tem um nome. E a Bíblia diz isso simplesmente dizendo que é um dom divino. Que Deus chamou tudo, fez tudo desfilar diante de Adão e mandou que ele desse nome às coisas, e o nome que Adão deu, assim ficou sendo. Não é isso. Evidentemente a linguística chama de projeto semiótico. É uma entidade inteligente que transforma ou que liga ao objeto um conceito, né? Um conceito que pode atingir o meu sistema auditivo, portanto um conceito que pode ser, como primeiro ele vem para a mente, como nome. Depois esse conceito pode sair pela fala e chegar no ouvido do outro. Ou eu posso escrever, como eu fiz aqui o desenho, né? Eu fiz esse desenho e esse conceito se torna o nome da coisa. E o mundo é um misto de coisas e nomes. Eu posso pegar e mostrar para uma pessoa o que é isto. E ela vai perguntar, como é o nome disto? E eu vou dizer, um aparelho celular. Então, aqui tudo, veja como é importante os dois lobos frontais, né? Eles têm noção, eles têm acesso à inteligência, ao holograma, de onde eles tiram as coisas, as imagens, e eles transformam essas imagens, primeiro de que tudo, ao ter acesso à memória, ou seja, ao holograma, a tudo que ele tem, ele adquire a noção de eu. Eu sou isto. Tat Tivam Asi, em sânscrito. Eu sou isto. Então, se apagar a sua memória, você some. E também o que vem daqui, ó, os intestinos, o coração e os pulmões, o sistema autônomo, tudo é processado aqui. A importância desses dois lobos é enorme. Lobos frontais, né? Aleph, Bet, A, B, C. E o C que vem aqui pelo meio. Então,
Todas essas informações formam uma memória que é consciente, é o meu eu, e uma memória que é inconsciente, que está no sistema autônomo. E essa memória do sistema consciente muda algumas coisas, mas não pode mudar outras. E a minha luta toda é dominar o mundo através do meu sistema motor. Eu recebo as imagens através do sistema sensor e recebo as imagens através do sistema reticular, que nós acabamos de mostrar a vocês. Tudo aquilo que vem do tronco encefálico vai para a minha memória, mas o meu tronco encefálico não me dá acesso a isso. Eu sonhei ontem, eu lembro que sonhei atravessando montanhas, colinas e despenhadeiros. Então ele deixou que eu lembrasse, mas se ele quisesse teria apagado. Ele é quem manda. Então olha, a letra C passa por ele, vai até os intestinos estão ligados aos pulmões e ao coração. 4, 5, pulmões e coração, considerado um sistema só. Então aqui nós teremos 3 usinas, a usina cerebral, a mais importante, que envolve tudo isso, né? 1, 2, 3, 4, a usina cerebral. A usina digestiva, que eu não tenho consciência, ela para aqui. O sistema autônomo tem consciência, mas eu não tenho. A usina da seiva vital, que é o sangue, coração e pulmão. Sem um, o outro não funciona. Os dois funcionam como uma unidade. O pulmão pega o sangue, o coração pega o sangue, manda para o pulmão, e o pulmão devolve para o coração e ele manda para o corpo. Então, aqui nesse hexagrama está o mais importante do corpo, e eu vou ver se o Wang fez aqui uma figura interessante, que ele fez bem pequenininha. E olha, ele não considera da arte como existente. Isso é um absurdo. Isso é o maior dos absurdos. Nem ali e nem aqui. Como é que então eu tenho... É porque eu não tenho consciência dele? Acontece que eu tenho que bater na porta, né? Procura e achareis, diz o mestre. Batei e será aberto, pedi e será dado. Então, é o que nós estamos fazendo. Então, aqui, exatamente nessa figurinha menor, desprezem a grande, só a menor. Aqui, nós temos todos aquelas sefiras unidas. É um hexagrama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas não é o hexagrama entrecruzado. Então ele chama de... que liga todas as outras sefirot, o caminho santo da árvore. Hexagrama unicursal. Ele chama de hexagrama unicursal, porque aqui atrás ele dá um outro hexagrama, e esse outro hexagrama não pega tudo. Ele vai dar aqui um hexagrama que não pega tudo. Mas não está na hora dele, ó. Aqui ele desprezou os intestinos, porque a comunicação dos intestinos é com o sistema cerebral, inclusive com o da arte, que ele não coloca aqui no meio. Então isso aqui ainda para nós não serve. Mas depois nós vamos explorar esse outro hexagrama. Esse é um hexagrama comum. Então o hexagrama que nos interessa agora é o hexagrama que ele chamou de cursal. Acho que foi isso. Ah, meu Deus, eu desmarquei. Eu desmarquei. Pequenininho lá no cantinho aqui esquerdo. E eu desmarquei. E aí, mas ele pega... Bom, agora eu vou deixar para lá, senão eu vou ficar enchendo o saco de vocês, né? Aquele hexagrama é 1, mas não é o mais importante para nós. Ele faz aqui uma porção de figuras geométricas, mas a mais importante, o marcador ficou ali, né? Seria aquele hexagrama que ele chama cursal. Hexagrama cursal. Está no cantinho aqui esquerdo,
e eu não estou conseguindo achá-lo de modo algum. Então fica o hexagrama cursal para a gente ver de novo outra vez. Então, vamos fazer de verdade. Então, o hexagrama que ele chama cursal é o quê? Olha, uma ponta, duas pontas, três pontas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Esse hexagrama cursal que tem no centro da haste, este é o que nós estamos explorando. Então, intestinos, usina de força, que é onde tudo começa. Depois nós temos coração e pulmões, Geburah e Chesed, que são uma unidade funcional. Depois nós temos aqui o sistema autônomo, que eu não domino e ele me domina todo. Depois nós temos o sistema voluntário, que é Binah e Kokmah. E tudo isto a partir da memória, que é do conhecimento, do pensamento pensado, que é deixado aqui. Uma ponta, duas, três, quatro, cinco, seis. E no centro, entrecruzado como ele botou, fica da arte. Na árvore, eu acho que não é mais claro do que aqui, por isso eu não me incomodei com a árvore, mas então tá aqui, ó. Uma ponta, duas, três, quatro, cinco, seis. E volta, e volta, e vai, e da arte fica no meio, ele entrecruza aqui, chamando o hexagrama cursal. Nós veremos isso depois. Então, lembrem-se que não é só isso, nós temos aqui uma outra corrente que vem de baixo, a força corrente telúrica, vamos ter que explorar isso, né? Essa corrente que vem de baixo vai complementar a de cima com os plexos. Aqui nós temos medula espinhal e saindo dela plexo cervical, plexo braquial, nervos intercostais, plexo lombar, plexo sacro. Esses plexos, todos eles têm uma glândula. Cada um deles tem uma glândula. E saindo da medula, nós temos aqui as células nervosas, os neurônios. E esses neurônios, os que passam pelo sistema simpático, vão ser dominados, vão ser comandados pelo sistema límbico e pelo tronco cerebral, que é o sistema autônomo. Eu não mando neles. E os que não passam são controlados por mim. Então, aqui nós temos a mesma ideia, tá vendo? Ó? O cérebro, aqui paralelo à medula, nós temos o tronco simpático e aqui nós temos os órgãos que eu não controlo, nem de um lado nem de outro, nem estômago, nem os pulmões eu controlo, né? Então, aqui mais dados, mas o que nós queremos agora é dizer a vocês. Conhecimento das usinas, vocês terão que ter. Primeira usina, os intestinos, chamado também de, por mim, quarto cérebro. Aqui se processa a digestão. Quer dizer, nós engolimos e transformamos em nanopartículas alimentares que vão para o sistema sanguíneo aquilo que nós recebemos pela boca. Isso é muito importante. Isso aqui, uma vez que é passado para o sistema, as artérias e veias que vão se distribuir ao longo do corpo, aqui as veias estão em azul e as artérias em vermelho. Para mim seria o contrário. De qualquer maneira, a comida vai para as veias em nanopartículas alimentares. Depois vai para os pulmões, vai para o coração manda para os pulmões na pequena circulação e depois eles recebem oxigênio e se transformam de nanopartículas em energia, luz, e será absorvida pelas nossas células todas.
E aí sim, as células vão se alimentar. Sem isso, nós morreríamos de fome. Então, o primeiro sistema, a usina do ventre, como chama Papos. O segundo sistema, a usina do peito. Aqui nós temos ele reproduzido, mas é sempre a mesma coisa. Aqui temos ele separado e ampliado. Um sistema pulmonar, outro sistema cardiovascular. Então, os dois constituem uma usina, né? A usina de processamento, né, do alimento, da seiva nutritiva que nos dá vida. Nossa célula só consegue absorver o alimento se ele passar por essa usina. Se ele não passar por essa usina, nossas células não conseguem absorvê-lo. Elas não conseguem engolir. Seria a mesma coisa que você querer engolir uma rapadura inteira. Rapadura, isso mostra bem minhas origens. Então, são vistos pela ciência como separados, mas agem como se fossem um só. Por isso que no nosso esquema, nós colocamos aqui coração 4 e pulmões 5, né? São duas unidades e na verdade funcionam como uma só. É preciso ter conhecimento primeiro, para depois do conhecimento a gente ter domínio. Só se domina o que se conhece. Então quem fez isso aqui domina isso aqui, porque conhece isso aqui. Nós podemos dominar primeiro o raciocínio, depois o restante do corpo. Aqui nós temos a descrição de como funciona outro aparelho que eu não controlo. Controlo um pouco, mas não controlo totalmente. Urinário. Quer dizer, os rins, bexiga, ureteres, em suma, o aparelho urinário. Outro que eu não controlo. E aqui também outro que eu controlo parcialmente, que é o aparelho reprodutor, feminino e masculino. Então, na verdade, a maior parte do meu corpo está fora do meu controle. Aqui as glândulas. Eu não tenho consciência de que essas glândulas existem, não sei que elas estão dentro do meu corpo, então isso não chega à minha consciência cortical, ao meu cérebro cortical. Isso está simbolizado por esse animal aqui, e se eu chegar à consciência dela, então será simbolizado por esses animais separados. Aí eu terei consciência de cada uma delas. É o nosso objetivo. Para isso, nós vamos utilizar-nos do alfabeto sagrado hebraico, Aleph, primeiro caminho do conhecimento lógico, matemático, Bet, primeiro caminho do conhecimento criativo, harmônico, equilibrado, que nos mantém sadios. Mensana incorpore sano. É isso que esses dois fazem. A partir daí entra Gimel, que vai invadir o sistema autônomo, vai invadir os intestinos, os pulmões, e aí eu não tenho conhecimento disto. Não tendo conhecimento disto, isso não está na minha memória. Não estando na minha memória, não sou eu. Porque o que é eu? O que está na minha memória, o que eu estou consciente, aquilo de que eu tenho consciência. Eu sou aquilo de que eu tenho consciência. E eu só tenho consciência desse triângulo superior. Então, o triângulo superior é aquilo de que eu estou consciente. Então, eu. Daqui para baixo, eu não tenho consciência. Por isso tem aqui o véu de Keshet. O véu de Keshet. E aqui tem o véu de Paroquet. Então, nós temos os véus para poder chegar a esses pontos. Então, aqui é um véu menor, porque eu consigo controlar o pulmão. Não posso controlar o coração, mas o pulmão eu consigo controlar. Então, começamos pelo início, pelo nosso esquemazinho, que junto com... Aqui está tudo. Tudo que eu sei está aqui. Aqui está o que eu vou usar para saber o que eu sei e controlar. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Uma usina superior, o cérebro, os cérebros
uma usina do peito, coração e pulmão, uma usina do ventre, que é o sistema digestivo, né? Então, eu tenho que ter consciência, ter consciência para dizer que sou eu. Tudo isto sou eu. Porque aquilo que eu conheço, eu me torno aquilo que conheço. Então, é esse o nosso trabalho. Acho que já está mais do que explícito, mas teremos que dominar perfeitamente isto aqui. Aí eu dizia para vocês, dever de casa. Qual é o dever de casa? Vocês vão tentar fazer o mínimo possível. Parem durante o dia e respirem conscientemente durante 3 a 5 minutos. Pode ser inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Batam os olhos umas 50 vezes, querendo, porque esses dois, vamos dizer, esses dois itens, respiração e batimento dos olhos, eles obedecem ao sistema autônomo, mas também obedecem ao sistema voluntário. Eu vou tentar, assim, fazer as pazes com o sistema voluntário, entrando naquelas partes, nos itens do corpo que os dois dão as mãos. O terceiro exercício vocês vão achar esquisito. É contrair o esfíncter anal e genital ao mesmo tempo. Contrair e descontrair. O esfíncter anal e genital. O ânus obedece a uma musculatura. O pênis ou a vagina da mulher obedece a uma musculatura. Contrair e descontrair. Isso também eu posso ter voluntariamente e eu posso ter involuntariamente. Se eu tiver com a diarreia, eu não controlo. Se eu tiver com como é que se diz? Urinária, a falta de domínio sobre a capacidade de urinar. Esqueci agora o nome científico, né? Incontinência urinária, então eu vou ter que usar fraldão, porque eu vou fazer xixi quando eu não quiser. Ou seja, o sistema autônomo tem domínio e eu conscientemente perdi esse domínio. Mas por enquanto eu tenho consciência e eu posso então contrair e descontrair. Contrair e descontrair. Então, o esfíncter anal e genital, contrair e descontrair, respirar conscientemente, sem prestar atenção em outra coisa, bater as pálpebras conscientemente durante cerca de 50 vezes. Pronto. Aqui nós vamos dar uma paradinha no curso de Tarosofia e vamos voltar lá para explorando a Bíblia, né? Explicando a Bíblia. Então, acho que já fizemos bastante. Fiz isso sozinho, né? Já disse a vocês, tem muita experiência aí que eu fiz que eu não dá nem para contar para vocês, mas isso tudo faz parte da minha memória e então é o meu eu. É o meu eu. Eu espero então que vocês consigam expandir o seu eu, a sua consciência, essa entidade que se chama eu, e que passe a ter consciência agora de que falar não é fácil, não é simples, porque é transformar pensamentos e sentimentos em sons sonoros, portanto, que chegam aos meus ouvidos, ou em sinais gráficos. Isso aqui é feito por um mecanismo que se chama o projeto semiótico, que está na inteligência, mas ninguém sabe. Os linguistas estão discutindo ainda onde. A linguagem é uma faculdade humana, mas ela desperta entre 1 ano e 2 anos. Se você não a estimular, ela atrofia e nunca mais volta. Você nunca mais volta a falar. Sabia disso? Então, se você não desenvolver a fala do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, entre 1 e 2 anos, que é quando essa faculdade desabrocha, não, se ele não falar nessa fase, ela atrofia. A faculdade da fala, ela é momentânea. E se eu não falar, ela atrofia. Nunca mais eu falarei. Então, Mowgli não poderia nunca falar. Tarzan não poderia nunca falar, vivendo na selva entre os macacos. Então, é outro desafio. Como é que eu transformo objetos em nomes? Dou nomes aos objetos. Primeiro desafio, que faz o holograma. Segundo desafio,
Como é que eu dou nome a esses objetos que estão na minha memória? E agora não somente transformei o mundo, o sensível, em um holograma na minha mente, que está na minha memória, e eu vou ter consciência dessas imagens, mas agora eu vou dar a cada imagem um nome. São duas coisas notáveis, e nós teremos de conhecer e dominar isto. Muito obrigado, ficou longo o vídeo, mas agora nós vamos dar uma paradinha no curso de Tarosofia e vamos para o Explicando a Bíblia. Deem o seu like, né? Visualizem. Eu acho que é cansativo para quem não quer conhecer essa ciência para poucos, mas aquele que chegar até o final do curso terá domínio sobre si mesmo. Então, ainda falta muita coisa. Nós estamos na letra A, B, C e D. Imagina o alfabeto todo hebraico que nós vamos aprender. Até a próxima, se Deus quiser.